Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à lição de número 11. O nosso tema desta semana, Missão em favor dos não alcançados, parte 2. A lição desta semana, ela nos coloca o grande desafio de pregar o Evangelho para bilhões de pessoas que ainda não foram alcançados, que estas pessoas sequer sabem que Jesus existe. Fica principalmente naqueles países onde existe a ditadura, o autoritarismo, onde a liberdade religiosa é praticamente zero nesses países. A barreira é muito grande, a barreira do idioma, a barreira da distância, a barreira da cultura, do modo, do costume. Então tudo isso tem dificultado muitas vezes a aproximação a vários grupos que nunca ouviram falar da salvação ou do próprio Jesus. Na semana passada nós vimos o grande desafio que foi para Pedro, Paulo, os apóstolos pregaram o Evangelho para a geração de sua época. Naquela época o mundo era pequeno, não tinha tantos países. O mundo hoje já ultrapassa 8,5 bilhões de pessoas. E cerca de 3,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar no nome de Jesus. É um grande desafio. É uma barreira muito grande, humanamente falando, é impossível pregar o Evangelho, alcançar estas pessoas num período curto de tempo. Mas nós sabemos que este Evangelho não pertence a nós. Esta não é uma missão nossa. Essa missão pertence a Deus. É Deus quem está no controle deste trabalho. Nós apenas fomos convidados para fazer parte deste ministério e desta obra. No livro de Mateus, o próprio Jesus disse, e este Evangelho do Reino será pregado a todas as gerações. Toda vez que em profecia o verbo está na voz passiva, a ação pertence a Deus e não ao ser humano. E nas profecias de Daniel, de Apocalipse, nós encontramos vários textos onde o verbo está na voz passiva. Por exemplo, lá em Daniel, aquela pedra que derrubou a estátua, a pedra foi lançada. E lá em outros textos também de Daniel, o chifre pequeno foi quebrado. Então, toda vez que em profecia o verbo está na voz passiva, esta ação não pertence a mim, aos homens, pertence a Deus. E este Evangelho será pregado. O verbo pregar está na voz passiva, logo a ação nesta profecia é de Deus. Ou seja, é Deus quem vai finalizar a obra do Evangelho. Nós fomos convidados a fazer parte desta obra. Por que Deus chamou nós, seres humanos, e não aos anjos? Porque Deus ele sabe que a melhor forma de alguém se salvar é quando ela está comprometida em salvar outras pessoas. Então, pregar o Evangelho para 3,5 bilhões de pessoas que se encontram lá naquela janela 1040. Você já ouviu falar na janela 1040? Pois é. Na janela 1040 é onde está concentrado a maior população do mundo, que faz parte ali um pouco da Ásia, da China, da Índia e uma parte da Europa. Então é um contingente muito grande de pessoas e lá em muitos países não se pode pregar o nome de Jesus, porque a religião predominante deles não permite. Então é uma grande barreira, mas como eu falei, essa obra não pertence a nós. Tudo que nós temos que fazer é ser ousado, é ter coragem, é ter força e galhardia para levar avante este trabalho, e o Espírito Santo vai à frente convertendo o coração das pessoas. Os anjos estão acampando ao redor daqueles que estão levando a palavra de Deus e muitos milagres têm acontecido. Muitas conversões têm sido feitas nesses países. Então, humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, é difícil, não dá. Mas pelo poder de Deus. É Deus quem está no comando desta obra. A obra não é nossa. Nós apenas fomos convidados a fazer parte deste trabalho. Então, que nós possamos a cada dia ter o senso desta missão
de que o trabalho pertence a Deus, porque Deus, no tempo certo, no momento certo, Ele vai voltar para levar aqueles que estão se preparando para aquele grande dia. Então, Jesus não está atrasado. É nós que estamos, muitas vezes, acomodados. Deus tem o tempo certo dele. E nós temos que fazer a nossa parte, porque alcançar os não alcançados hoje é um grande desafio. Deus, ele usa métodos humanos para alcançar pessoas. E nós temos que nos movimentar. Nós temos que fazer a nossa parte. E é dessa forma, quando preparamos pessoas, que nós também vamos aos poucos nos preparando para a volta de Jesus. E na semana que vem, nós vamos estudar a lição número 12, e a lição de número 12 nos traz como título Esther e Mordecai. Então, que Deus te abençoe, te guarde, e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!